Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio e hoje o dia é realmente muito especial. Que bom estar contigo na sua fazenda, propriedade, aí através aqui do Canal do Boi, pela internet, também TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos, que bom que vocês estão com a gente aqui, nossos telespectadores. Hoje é Dia Nacional do Café e esse Dia Nacional do Café você acompanha aqui pelo Agricultura BR, informações ao vivo. Nesse momento está acontecendo lá no estado do Espírito Santo uma abertura oficial de colheita. Nós já temos aqui a participação do deputado Ivair de Mello, a ministra Tereza Cristina também está presente, então daqui a pouco você tem as informações direto do estado do Espírito Santo, está acontecendo por lá, no interior do Espírito Santo, a abertura oficial da colheita. Aqui você vai ter as informações de mercado como você tem todos os dias. Então vou falar de soja, vou falar aí dos 16 bilhões de dólares que o governo norte-americano vai colocar à disposição dos produtores rurais norte-americanos por conta do conflito comercial. Conflito comercial entre China e Estados Unidos, eles vão bancar o prejuízo dos produtores através de subsídio. Vai dar o que aí? Cerca de quase 2 dólares ali na média por bushel. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor essa história aqui no Agricultura BR. E olha, por aqui nós vamos falar também de exportação de milho. Brasil já exporta mais milho que Estados Unidos neste momento. E vamos falar também de floresta cultivada, vamos falar de produção de celulose. Inclusive, nós estamos, as imagens são ao vivo, lá da Ramires, que fica aqui no interior do Mato Grosso do Sul, é um centro de excelência de desenvolvimento genético em madeira. Daqui a pouco nós vamos trazer essas informações ao vivo aqui pelo Canal do Boi, pelo Agricultura BR. Você que está nos acompanhando, fique atento. Daqui a pouco tem muita coisa boa para você. E já começa dessa forma. Eu vou começar com você falando a respeito de produção de soja e principalmente a situação da produção lá no estado do Rio Grande do Sul. Lá tem um cultivo de uma cultura primeiro e depois da oleaginosa da soja. Você acompanha os detalhes na reportagem de Annelise Nicolodi. Em poucos dias, as colheitadeiras devem retornar às lavouras para fazer a colheita da soja safrinha. Uma aposta de muitos produtores gaúchos e que deve render bons resultados. Eu vejo que a soja safrinha no Rio Grande do Sul, essa soja safrinha plantada após milho, é uma grande alternativa que nós temos e praticamente nós temos uma colheita de soja safrinha logo em seguida da soja normal. Então, nós não temos muito intervalo entre uma e outra. A gente tem visto, em termos de produtividades, que a soja plantada até o próximo dia 15 de janeiro, nós tivemos boas produtividades. 50 sacos, 55 sacos por hectare, até 60 sacos por hectare. Da semeadura do dia 15 de janeiro em diante, nós já tivemos perdas. E como nós tivemos essas últimas 3 semanas com chuvas, aquela soja que estava pronta acabou perdendo qualidade, aumentou a quantidade de grão ardido e teve muitas áreas que perderam de 8 a 10 sacos por hectare. Então, hoje nós temos muitas áreas de 30, 35, 40 sacos por hectare que estão sendo colhidas a partir dessa safrinha. Então, isso fica um grande indicativo para o produtor, né? Fazer a semeadura do milho na época normal e precoce para conseguir colher ainda no final de dezembro, meados de janeiro, para tentar implantar essa soja safrinha no máximo até dia 15 de janeiro. Então, com isso, a gente tem um potencial de produtividade interessante e foge desses momentos mais complicados. Em 44 municípios da região noroeste do estado, foram 20 mil hectares cultivados com a soja safrinha. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. E o Agricultura BR traz em destaque agora a relação que foi apontado ontem que nós entrávamos no ar, nesta última quinta-feira, eu falava a respeito que tinha uma organização para a confirmação dos 16 bilhões de dólares, acabou confirmando o mesmo, né? Como a agência de informações internacionais Bloomberg havia informado, são 16 bilhões de dólares que serão colocados à disposição dos produtores rurais norte-americanos, sendo 14 bilhões e 500 milhões de dólares em subsídio. Por quê? Porque o governo norte-americano fez o que fez em relação a colocar essa situação comercial com a China, esse conflito, de tal maneira que teve prejuízos para o produtor norte-americano. A soja em Chicago recuou muito
e é para isso que se tem esse pacote, que é mais ou menos aquilo que aconteceu no último ano, também pelo mesmo motivo. A reação direta em torno daquilo que foi anunciado pelo governo dos Estados Unidos foi uma queda para a soja em Chicago, como nós destacávamos durante as nossas edições desta última quinta-feira. Então, recursos colocados à disposição. Bom, tem ali, eles estão dizendo que isso vai acontecer pelo chamado condado ou localização de produção de soja, e um outro fator, não é pela cultura ou pela individualidade dela. Então, não vai ser por bushel. Mas os especialistas norte-americanos dizem que isso vai fazer com que um bushel da soja, para o preço pago ao produtor, fique valorizado em até quase $2 o bushel. Então, é bastante elevado esse fator. Nós vamos mostrar agora como é que ficou esse desenho, então, desses recursos disponibilizados. Você tem aqui na tela, recursos a produtores norte-americanos, foi confirmado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Você tem aqui um total de 16 bilhões de dólares, como eu havia dito, 14 bilhões e 500 milhões de dólares são em subsídios que foram colocados à disposição desses produtores rurais. O secretário de Agricultura dos Estados Unidos, que equivale ao ministro, né, o secretário do Departamento de Agricultura norte-americano, ele colocava a seguinte situação: como que isso vai ser dividido? Primeiro, suporte em relação aos produtores rurais e às culturas que são desenvolvidas. Um outro fator é em relação à busca de novos mercados. São cerca de 120 milhões de dólares, de acordo com um documento oficial que está publicado no portal do Departamento de Agricultura norte-americano desde a tarde desta quinta-feira, que diz o seguinte: são quase 120 milhões de dólares que serão aplicados em desenvolvimento de novos mercados. Então, os Estados Unidos vai buscar outros mercados, principalmente na Ásia, para reduzir dependência de compra dos chineses. Aliás, situação bastante difícil, já que a China não é apenas o maior consumidor, mas é o maior importador de soja do mundo. E se nós considerarmos tudo que é consumido de soja no planeta, a China ela consome mais do que todo o resto do mundo. Chega a ser 1,3 vezes maior do que todo o resto do mundo. Então, é muito difícil produzir soja em escala e não vender para esse mercado chinês. Bom, e agora a Agricultura BR mostra um pouco das reações do que aconteceu com soja e principalmente o dia depois, né? Um dia depois de ter a confirmação dos recursos, o mercado já está precificando essa situação desde a segunda-feira, quando a Bloomberg disse que aconteceria. Aconteceu mesmo, de fato, exatamente na data que a Bloomberg falou que ia acontecer, então a informação era muito acertada e hoje nós temos o dia depois. E no dia depois, soja se recupera. Nós temos soja agora subindo cerca de 6 centes de dólar o bushel, a posição de julho negociada a $8,72 mais 4 bushel. Agosto, $8,34 mais 4. Setembro, $8,41 mais 4. Enquanto que a posição de novembro, $8,54 mais 6 é o que nós temos neste momento com soja negociada na Bolsa de Chicago. Você acompanha todos os números aqui em relação ao que vem acontecendo com os negócios com soja, referência importante para os negócios aqui no Brasil. E, mais uma vez, seguem as preocupações em relação a esse conflito entre China e Estados Unidos. Afeta muito mais do que o mercado de commodities e afeta o mercado financeiro, principalmente o dólar. A maior parte dos negócios do mundo são lastreados em dólar e quando há uma verificação, uma certa crise ou um clima ruim no mercado econômico, é natural que se corra para alguns tipos de investimentos. E um dos principais deles é correr para dólar. Por isso que o dólar sobe e sobe, tem subido no mundo todo. Aqui no Brasil tem os fatores internos também, mas que tem feito com que o dólar se mantivesse acima de R$4, que é um novo piso. Vou falar com o Walter Puga Júnior, está aqui comigo. Puga, eu comentava mercados agora um pouco, né? Tem uma sensação estranha no ar. Isso afeta a moeda norte-americana e afeta também as operações em bolsa. China diz que vai crescer mesmo com o conflito comercial com os Estados Unidos. Walter Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, nós temos aí uma movimentação no mercado que vai interferindo e muito na valorização do dólar frente a moedas de países emergentes. Mas não é o que está ocorrendo hoje
em especial, viu, Fabiano? Hoje o dólar vem em baixa, agora há pouco já operava na faixa de R$ 4,03 mais 46, a queda era de 0,27%. Aliás, isso não ocorria com o dólar apenas diante do real. O dólar perde valor frente ao real e frente a várias moedas de países emergentes. A exceção, considerando aí as 33 divisas que constantemente são comparadas com o dólar, exceção o dinheiro mexicano, né? O peso mexicano era, agora há pouco, a única das 33 divisas mais negociadas no mundo, né? As 33 moedas do mundo, a se depreciar frente à moeda norte-americana. Os demais países tinham alguma valorização, como no caso do Brasil, quando nós tivemos uma queda aí para R$ 4,03, queda de 0,27% agora. O que ocorre, na verdade, aqui no Brasil nós temos neste momento o mesmo movimento que ocorre lá fora, ou seja, há uma perspectiva de valorização de moedas de países emergentes. Lógico, isso não muda o quadro que você citou agora há pouco, de que o dólar já opera mesmo frente ao real acima de R$ 4,00. Portanto, não há expectativa de mudança nessa perspectiva, né? Agora, essa perspectiva, ela hoje se dá em função de algum alívio causado por mais um Twitter do presidente Donald Trump, né? Ele avisou, pelo menos passou uma mensagem no Twitter, Fabiano, de que as negociações com a China podem gerar um acordo rapidamente. E agora já estaria nesse acordo também incluído toda aquela restrição que ele aplicou à empresa Huawei, que é a grande empresa de telecomunicações, né, que atua na área digital e tem importância hoje mundial, né? Vale lembrar que a Huawei domina boa parte do mercado mundial, não só de telefonia, celular, mas a tecnologia para o 5G. Lógico, ela não está sozinha nesse mercado, há empresas americanas envolvidas também, mas aquela restrição à Huawei imposta pelo governo americano, ameaçando, né, bloquear o trabalho dessa gigante chinesa, lógico, causou alguma mudança. Agora, essa guerra comercial, Fabiana, ela já traz aí um pedágio para ativos de risco em todo o mundo, né? Resultando em perdas generalizadas, principalmente para países emergentes, né? No Brasil, o tombo só não tem sido maior em função dessa guerra comercial, porque o cenário político está mais calmo agora e limitou aí uma busca por proteção, aquela corrida para o dólar que você citou agora há pouco, que de fato ocorre, uma busca de recursos, né? Você aplica em dólar para garantir aí qualquer tumulto no mercado. Agora, ontem nós tivemos já uma queda no nosso índice Bovespa. Vamos lembrar, Fabiano? Ontem o índice Bovespa recuou para números abaixo de 94 mil pontos, perdeu 0,45%. Em dólar, no entanto, a perda é muito maior, né? Se medido em dólares, o Ibovespa caiu 1,18%. A Bolsa da África do Sul ontem já perdia mais de 2,20%. A da Rússia perdia 1,34%, considerando aí essa variação com a divisa americana, com o dólar. Resumindo, então estamos numa situação bem delicada, o mundo se acomoda aí à necessidade desse acordo urgente comercial entre Estados Unidos e a China. Enquanto isso não ocorre e prolongam essas discussões, nós temos aí o nosso índice Bovespa oscilando bastante, mas agora há pouco perto da estabilidade, viu? Tendo como referência o mercado de ações, Fabiano, na máxima hoje, nós nos aproximamos dos 95 mil pontos. Então a Bolsa teve um pico de recuperação. Mas também em alguns momentos recuou aí para a faixa de 93.800 pontos. Agora há pouco estava ainda entre 93.860 e 93.900 pontos, ou seja, praticamente perto da estabilidade, ora ligeiramente abaixo, ora ligeiramente acima. O que o mercado, em geral, demonstra com esses números, quando eu falo mercado, as operações do mercado financeiro, é que há muito cuidado com o que se faz a partir de agora, enquanto continuam os problemas fora do Brasil e também agora com a saída, com a renúncia, né, anunciada da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, por não conseguir um acordo para a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, né, da União Europeia. Tudo isso causa algum tumulto lá fora, coloca os investidores, vamos dizer, cautelosos, né, com receio de grandes operações, por isso o mercado opera perto da estabilidade e há alguma desvalorização do dólar. Mas sexta-feira deve encerrar um pouco mais calma, até porque no Brasil há uma acomodação agora política, um alívio que começou ontem, continua hoje, é esperar no fim de semana as manifestações para saber como segunda-feira nós vamos retomar o mercado financeiro. Por enquanto,
tudo dentro de um certo parâmetro razoável, vamos dizer assim. Mas de olho na informação, viu? Porque tumultos devem ocorrer nos próximos dias, portanto, esteja atento às informações que vêm do mercado financeiro. Fabiano? Walter Puga, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais aqui no Agricultura BR. Então você tem aí situação ligada à moeda norte-americana, tem também o que vem acontecendo com soja aqui, a soja no cenário internacional em Chicago. Vamos saber agora como é que o mercado está para a soja nos portos. Nós temos valorização nas praças brasileiras, o cenário é muito positivo para vender soja, a comercialização está solta, está destravada, e no porto, pelo que eu vi, está bom o negócio. Olha só, Santos a R$ 80 a saca, Paranaguá R$ 82 por saca de 60 quilos, apuração da Granos Corretora. Grande abraço para os meus amigos aí da Granos que estão nos acompanhando e trazem as informações aqui no Agricultura BR. Soja vindo em alta R$ 82 a saca de 60 quilos, vai mantendo um bom piso de prêmio para a soja no porto brasileiro. Não poderia ser diferente, já que China e Estados Unidos seguem longe de acordo comercial e a soja segue sendo vendida bem forte aqui no país. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembra que daqui a pouco nós vamos falar a respeito de floresta, de produção, e hoje é Dia Nacional do Café. Acontece um grande evento no estado do Espírito Santo. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. E desde 2005, a data do dia 24 de maio é o Dia Nacional do Café. E olha, neste ano, na verdade desde o último ano, situações comerciais para café estão ficando complicadas. Na última safra foi uma safra muito cheia, né, uma safra recorde. Essa safra atual para a arábica é de bienalidade negativa, mesmo assim é uma boa safra. E mesmo com esses cenários, nós temos tido mercados que têm sido ganhos por conta de café de alta qualidade, cafés especiais, mas os preços para o cafeicultor têm sido baixos. Você vai acompanhar agora uma reportagem de Vinícius Souza, que mostra como é que vem o desenvolvimento e principalmente a cadeia produtiva do café até a mesa do consumidor. Vai um cafezinho aí? A bebida está presente na vida do brasileiro, seja de manhã, de tarde, à noite e por aí vai. Mas o cenário aqui no país anda caminhando com dificuldade. Segundo o analista Eduardo Carvalhais, não há uma boa expectativa a curto prazo. O consumo até aumentou e a qualidade do café brasileiro é muito boa, mas a situação econômica desanima o produtor. Está havendo uma pressão sobre os preços do café em Nova York, isso já vem acontecendo há um bom tempo, com alguns intervalos, mas é tudo baseado principalmente nesses interesses de curto prazo, de fundos de investimento e de especuladores. Eles só olham isso, percebem que o Brasil continua exportando muito bem, inclusive agora na entre-safra. Se continuar assim as exportações em maio e junho, e nós prevemos que devam continuar no mesmo ritmo, nós devemos fechar o ano safra brasileiro, de 1º de julho de 2018 a final de junho de 2019, com 38 a 40 milhões de sacas de exportação, possivelmente 38, 39. O estoque de café está menor. Isso não quer dizer que vai faltar a bebida, mas também não vai sobrar. A próxima safra brasileira será de ciclo baixo para o arábica, vai ser menor do que essa. Portanto, os preços não deviam ter recuado o que recuaram, mas recuaram. O cafeicultor se mostra insatisfeito, porque ele vê de um lado o preço do café caindo e do outro lado todos os insumos, todos os custos dele crescendo. Esse ano, com a subida do dólar, frente ao real, devido a esses problemas políticos que nós tivemos com a nova eleição, subiu o preço do fertilizante, subiu o preço do defensivo, subiu o preço do combustível, a energia elétrica também, que tiveram que subir violentamente o preço para compensar os desmandos durante o governo da presidente Dilma. Tivemos também a subida dos fretes. Mesmo diante dessa situação, ele segue firme e forte na mesa do consumidor. Seja em casa ou nas cafeterias, lá está o bom e velho companheiro do brasileiro. O Bruno que o diga, não é mesmo? Minha relação com o café é uma relação de amor, né? Não tem como acordar e começar o dia sem tomar um café de verdade, quentinho, para você poder dar início aos trabalhos. Para muita gente, o café está ligado à tradição. E foi justamente assim que surgiu essa cafeteria em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Bom, e todo mundo gosta daquele cafezinho de manhã ou à tarde, né? Tem gente que toma café até de noite. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu vim em uma casa de café onde existe muita cultura, muita tradição. A Karine está aqui do meu lado. Como que começou a ideia de montar essa casa de café e levar esse sabor mineiro para o sul mato-grossense? Conta pra gente. Tudo bom. A princípio, a minha família toda é mineira e a gente queria montar um café bem típico de Minas mesmo, né? E eu fui para lá e tive a ideia de trazer o café coado, para ser coado na mesa, tudo. Só que nós ficamos bem restritos em relação aos tipos de café. Então, eu só tinha aquele tipo de café. Então, eu tive a ideia de montar uma carta de cafés. Então, eu fui atrás de vários tipos de cafés. E aí, o cliente tem a opção de escolher o pó e a gente coa na mesa na hora, ali na frente do cliente. Então, a gente tem uma descrição prévia ali do café, se é mais suave, se é mais encorpado, se é mais ácido, se é mais adocicado. E aí, o cliente escolhe. E é legal porque as pessoas começaram a conhecer que tem diferenças nisso aí, devido à altitude que ele é plantado, o tempo de colheita, o tipo de torra. Então foi muito legal porque as pessoas vêm e vão experimentando os diferentes tipos de cafés. Bom, e a gente falou tanto de café que é claro que eu vou tomar um pouquinho também. Karine, que café é esse que você está preparando pra gente? Esse é um café do sul de Minas, é um café encorpado e livre de acidez. Então vamos lá tomar um pouquinho? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, vou tomar o meu cafezinho. Para você, feliz dia do café. Vou falar agora do fundo econômico, um fundo financeiro chamado Funcafé, que é colocado à disposição. E olha, até a data base do dia 21 de maio, de acordo com o Conselho Nacional do Café, 85% dos recursos que foram orçados na disposição foram colocados nas linhas bancárias para serem utilizadas pelos produtores e cooperativas. Vamos ver como é que ficaram esses números aqui. Nós temos os dados do Funcafé, de acordo com o CNC, Conselho Nacional do Café, utilizado 4 bilhões 217 milhões de reais, 85% do total que foi pensado de 4 bilhões 960 milhões de reais, falando aí dos recursos do Funcafé, Fundo de Defesa Cafeeira, né? Fundo Econômico de Defesa Cafeeira, de acordo com os números que foram apresentados na manhã desta sexta-feira. Vamos saber agora como que esses recursos foram alocados. Esses são os dados que nós trazemos agora aqui no Agricultura BR. Você tem aqui os dados que foram divulgados na manhã desta sexta-feira. Você tem aqui que para a estocagem, 1 bilhão 650 milhões de reais, colocados à disposição em linha de crédito destinado à estocagem. Foram ao total 37 agentes, né, financeiros que receberam esses recursos. Para custeio, 903 milhões e 600 mil reais. Ao financiamento para aquisição de café, o chamado FAC, 897 milhões e 500 mil reais, e teve ainda 766 milhões e meio de reais para as linhas de capital de giro. Destaque aqui do Agricultura BR, trazendo aqui os dados totais em relação a como foi essa disposição do Fundo de Defesa Cafeeiro para o ano de 2018 até a data do dia 21 de maio. E agora eu mostro como é que está sendo planejado esses recursos do Funcafé para o ano de 2019. Safra nova, você tem aqui comigo os recursos que estão sendo colocados à disposição. Deve ficar nesse dado aqui 5 bilhões 71 milhões de reais deve ser o recurso colocado à disposição. Nós sabemos que a situação para o produtor de café é bem difícil sobre o aspecto financeiro, principalmente em relação aos valores para a comercialização. A demanda é elevadíssima, a demanda, o consumo de café no mundo continua subindo, mas os preços, principalmente aqui no Brasil, estão em baixa, principalmente para o Arábica, considerando que os operadores de mercado lá em Nova York estão classificando como um estoque internacional elevado. Vamos saber então como é que vão os negócios em Nova York. Eu destaco agora plataforma Ice Filters,
aqui trazendo o café negociado em libra-peso. Hoje vai ganhando um pouquinho, cerca de 15 a 25 centes de dólar. Nós temos a posição de julho a 93 centes mais 75 por libra-peso. Setembro, 96 centes de dólar mais 5 a libra-peso. Novembro, 99 centes mais 50. Março, a única posição negociada acima de $1, 2 centes mais 90 por libra-peso. São os destaques que trazemos agora para o café arábica negociado em Nova York. Vamos saber agora como é que vem o Robusta negociado na Bolsa de Londres em toneladas, referência importante para o Conilon, né? Inclusive o pessoal do Conilon está lá no Espírito Santo nesse grande evento nesse momento. Nós temos aqui a posição de julho, $1.375 a tonelada, vai subindo 0,43%, setembro $1.395, novembro $1.417 a tonelada e janeiro de 2020, posição negociada a $1.440 a tonelada. São os números que trazemos agora para café Robusta. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco voltamos trazendo para você, falando de floresta, de produção e muito mais. Você vai saber como é que está sendo produzido, as tecnologias, informações importantes para o produtor rural de todo o país. Voltamos já. E no Agricultura BR, a partir de agora, o assunto é floresta. Vou falar um pouco a respeito da produção, desenvolvimento genético para cultivo e também como que isso tem sido trabalhado, planejado nas áreas de produção. Para falar a respeito deste assunto, recebemos aqui em nossos estúdios 2 convidados. O Edmar Scarpinati, nosso convidado aqui, ele é da Arbogen, vai falar um pouco a respeito de genética, de como que isso está sendo trabalhado no país. E também recebemos aqui o Celso Medeiros, da CM Florestal. Ele vai falar um pouco a respeito de produção, de tecnologia e de como que isso tem sido desenvolvido no campo. Quero primeiro agradecer os dois aqui. Obrigado pela participação, prazer em recebê-los. Uma boa tarde aos dois. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Fabiano, pelo convite. Prazer de estar aqui com vocês. Tá certo. E antes da gente começar a conversar aqui no estúdio, hoje nós estamos tendo um evento importante aqui na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e eles vieram para cá direto do evento. Daqui a pouco ele vai seguir lá na Ramires, que é uma propriedade de referência no desenvolvimento de clones de floresta. E quem está lá ao vivo é o repórter Vinícius Souza, que vou convidá-lo agora para a sua primeira participação nessa edição do Agricultura BR. Vinícius, vamos falar hoje aqui um pouco sobre genética, sobre desenvolvimento, tecnologias para a área florestal, e você está exatamente num local que é um celeiro desse desenvolvimento. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Fabiano. Oi para você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, eu estou aqui exatamente no local onde vai acontecer o dia de campo. Daqui a pouco o pessoal deve estar chegando por volta de 1h30 da tarde, horário local aqui de Mato Grosso do Sul. Hoje pela manhã teve um ciclo de palestras debatendo aí os novos usos para madeira em Mato Grosso do Sul. Inclusive a repórter Kylie Rodrigues esteve acompanhando todo esse processo. E para a gente entender um pouco mais do que vai acontecer, do que vai ser apresentado aqui durante esse dia de campo, eu converso com o Zé Luiz. Zé, muito obrigado pela sua participação. O que vai ser apresentado para quem participar hoje aqui à tarde? Bom, boa tarde a todos. A ideia aqui do ciclo de palestras, né, nesse dia de campo, especificamente, é apresentar para o produtor rural os diferentes materiais genéticos que a gente consegue entregar para o estado do Mato Grosso do Sul. Aqui a gente tem vários experimentos implantados, então aqui a gente mostra para o produtor todo o trabalho que a empresa desenvolve, desde a área de seleção de materiais genéticos adaptados, desde materiais adequados para a indústria de serraria, indústria de celulose, indústria de carvão. Então a gente tenta aqui mostrar para o pessoal a nossa transparência, né, e entregar para o produtor aquele material genético de melhor qualidade. Aquele material genético que consegue entregar a maior produtividade e maior retorno para o produtor. Agora, Zé, a gente também estava conversando aqui antes de entrar ao vivo sobre as variedades que são encontradas. Explica para a gente um pouquinho dessas variedades que podem ser encontradas, como que essas variedades vão ser explicadas hoje para quem vai participar do dia de campo e qual a finalidade delas. Ok, a ideia desse dia de campo então é mostrar todo o desenvolvimento de um produto. A gente, para dizer que chegou num produto final, num clone específico para o estado, esse tempo demora em torno de 15 anos. Então a ideia dessa apresentação é mostrar para o produtor as diferentes fases de desenvolvimento de material genético. Então a gente vai mostrar aqui testes de progênie, testes clonais, testes de demonstração, que já são a fase final de desenvolvimento do produto, e dizendo aí qual que é a melhor finalidade para cada uma das variedades que a gente tem aqui hoje na área.
Como que tem sido essa aplicação hoje a nível de Brasil? A galera está mais receptiva, o produtor rural está se interessando mais, a gente também a integração lavoura, pecuária e floresta, como que tem acontecido? Sim, a gente também teve essa bastante integração, né? É uma área crescendo bastante, esse sistema de integração lavoura-pecuária. E a gente também aqui, como a gente desenvolve materiais genéticos específicos para cada cliente, para cada produto, um dos produtos também adequado que a gente tem aqui é para a integração lavoura-pecuária. Então a gente consegue observar aqui a ideia do dia de campo é realmente mostrar transparência no desenvolvimento de material genético, a seriedade da empresa em desenvolver esses materiais genéticos adaptados para a região do Mato Grosso do Sul e para os diferentes produtos. Como que esse material reflete lá no ponto final de toda a construção dessa produção? Para você ter uma ideia, a escolha correta do material genético ela é crucial para qualquer empreendedor. Então você escolher o material genético adequado, ele é essencial, ou seja, se você plantar um material que ele vai te produzir menos, o retorno é muito pequeno. E escolher o material genético adequado, ou seja, aquele que tem resistência a praga e doença, que cresce bem, que tem uma boa densidade, que é adequado para o produto final, é a recomendação que nós, como pesquisadores, temos que fazer e entregar para o produtor. E justamente isso, como que o produtor pode ficar atento e saber um pouco mais sobre esses detalhes que ele deve estar atento para ter um resultado final positivo? Sim, essa é a transparência da empresa, né, em mostrar nesses dias de campo essas oportunidades e a pessoa vir aqui na área e conhecer realmente o material genético. Então ela vai conseguir observar aqui os diferentes materiais que foram plantados, comportamento deles, fechamento de copa, interação com pragas e doenças. Então aqui é um processo de seleção. Então os testes são implantados para validar o material genético para a recomendação final para o cliente. Agora, como transformar esse material mais resistente às pragas e às doenças? Porque a gente não está livre de que isso aconteça. Hoje o produtor enfrenta esse problema quando ele decide fazer as atividades agrícolas, como que ele deve reagir, como que ele encontra a resistência para enfrentar essa dificuldade encontrada no campo. O principal fator de resistência a pragas e doenças hoje é a escolha correta no material genético. Então, nesse caso, todo o crivo de seleção, a crivo de seleção realmente é feito nos programas de melhoramento. Então, como são 15 anos no desenvolvimento, a gente consegue observar durante esse período e durante as fases no desenvolvimento quais são as pragas que ocorrem, quais são as pragas que acontecem com aquela variedade específica e nesse processo aquela variedade ela é sendo excluída do programa. E aí no final, então nós começamos, a gente diz assim que a gente começa com uma grande variedade de materiais genéticos para no final a gente conseguir aí alguns clones potenciais para entregar para o cliente. Então todo o crivo de seleção acontece no campo, acontece nas áreas, né, onde a gente planta os experimentos, e aí assim a gente consegue no final escolher um material genético adequado. Agora, nesses 15 anos de atividade, quais as principais mudanças que podem ser identificadas para a gente? Durante esses 15 anos, a gente diz que as mudanças climáticas, tudo que acontece dentro da área é importante e ela é avaliada. Então, a precipitação anual ela é avaliada, tipo de solo, comportamento dos diferentes materiais genéticos, porque cada um, eles têm um comportamento de crescimento diferente. Então tudo isso é validado para chegar realmente de novo para o produtor final e indicar qual que é o melhor material genético. Tá certo, então obrigado pela sua participação. Fabiano, daqui a pouco a gente volta contando mais novidades, mais coisas que movimentam todo esse setor, para a gente entender também um pouco mais do ILPF, o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, por volta de 1h30 da tarde, como eu já disse, horário local aqui do Mato Grosso do Sul. O pessoal deve começar a chegar para acompanhar esse dia de campo aqui no município de Ribas do Rio Pardo, no estado de Mato Grosso do Sul. Volto daqui a pouco, é com você aí no estúdio. Tá certo, tá frio no Mato Grosso do Sul, a temperatura tá baixa, né? Tá variando entre 10 e 14 graus no estado do Mato Grosso do Sul nesse momento. E nós vamos falar agora a respeito de genética, a respeito de tecnologia, de produção. Eu vou começar perguntando para o Edmar Scarpinati, já está conosco aqui, já fiz a apresentação. Edmar, nós tivemos um avanço genético muito interessante em várias frentes da agropecuária brasileira. No caso da floresta não foi diferente e teve ali um crescimento muito expressivo graças a esse investimento, a essa tecnologia genética que foi desenvolvida. Como é que isso aconteceu no Brasil? Perfeito, Fábio. Muito boa a sua pergunta. De fato, né, o melhoramento genético, quem às vezes anda, né, nas rodovias e vê as florestas plantadas, não imagina que por trás daquilo existe uma tecnologia de pesquisa de vários e vários anos para se chegar naquele produto final. Para se ter a ideia, nós comentamos hoje de manhã que demora-se de 15 a 20 anos para você obter um clone de eucalipto ou pinos,
e você poder recomendar esse material genético com tranquilidade para o produtor final, seja ele para carvão, para energia, né, para produzir energia, seja para papel e celulose ou para serraria. Então, os trabalhos começaram na década de 60. Então, o Brasil é pioneiro, o nosso setor florestal hoje é referência mundial em produtividade florestal, nós somos referências e por isso que nós atraímos tantos negócios, né, no setor florestal, haja vista aí as empresas de celulose e papel. Então, é um trabalho que começou lá na década de 60, o trabalho com o eucalipto, né, ele é originário, por exemplo, da Austrália, a origem é australiana, vieram para cá várias espécies, tem mais de 700 espécies de eucaliptos catalogadas, e algumas, em torno de 6 ou 7, se tornaram comerciais, fruto do melhoramento genético, né? Então, esse trabalho é um trabalho que começou com cruzamentos, porque você tem espécies adaptadas para regiões de seca, né? Mas produz muito pouco, e você tem espécies que têm uma alta produtividade, mas são regiões que têm um desempenho, um desenvolvimento melhor em regiões que chovem bem, por exemplo, acima de 1.500, 1.600 milímetros. Então, o cruzamento interespecífico foi fundamental para você conseguir levar uma produtividade interessante, uma boa produtividade para regiões que antes não eram produtivas. Então, basicamente, foi isso o trabalho, a grosso modo falando, é um trabalho aí já desde a década de 60 fazendo, né, esse desenvolvimento. E hoje, realmente nós chegamos num patamar de produtividade muito interessante, mas a gente vê que nós temos ainda muito a ganhar. Eu vejo que o grande desafio do setor de melhoramento genético, não só do melhoramento, mas do setor florestal, é agregar a nossa madeira, a nossa produtividade. A produtividade, quanto maior, ela vai ser, obviamente, sempre bem vista, né? E você agrega valor, você ganha mais dinheiro quando você aumenta a produtividade, mas um fator que a gente ainda não explora, que outras culturas exploram, é a característica que você coloca naquela madeira. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar, o produtor de cana-de-açúcar, quando ele entrega a cana para a usina, ele recebe um bônus dependendo do teor de sacarose da cana. Então, ou seja, é importante ele produzir tonelada por hectare de cana, mas ele ganha um bônus em função da qualidade do produto que ele está entregando. Mesma coisa na laranja, mesma coisa na soja. O desafio o nosso produtor florestal ainda vende para o mercado madeireiro metro cúbico de madeira. Então, ou seja, um metro cúbico ele pode pesar desde 500 kg a 1.500 kg. Então, tem uma diferença muito grande do peso da madeira que hoje ainda não é valorizado. A gente vê algumas iniciativas no sentido de valorizar essa qualidade da madeira em alguns setores, mas ainda nós temos um passo muito grande a caminhar. Então, assim, nós precisamos, o esforço nosso agora levar o conhecimento tanto de quem compra, que às vezes isso acontece, às vezes a serraria que está comprando a madeira, ele não sabe muito bem o que está comprando, ele está comprando madeira de eucalipto, mas não sabe, ainda não tem consciência da qualidade que está inserida. Mesma coisa o produtor de carvão, então nós precisamos hoje falar, não em metros cúbicos de madeira por hectare ano, né? Que é o incremento médio anual. Nós precisamos falar em tonelada de celulose por hectare ano, nós precisamos falar em tonelada de carvão por hectare ano, né? Em quilocal por hectare. Aí a gente está falando de produtividade especificamente e resultado. E resultado. Então, isso é o grande desafio do setor, né? A Arbogen é a primeira empresa que disponibiliza, que veio junto com o produtor fazendo esse trabalho. Esse trabalho de melhoramento genético ele é muito caro, né? Isso era feito basicamente pelas grandes empresas, principalmente do setor de celulose, papel e siderurgia. E hoje nós estamos iniciando, sendo a primeira empresa a disponibilizar o melhor material genético de acordo com o produto que o produtor ele quer para a finalidade da floresta. Se é madeira serrada, temos um produto adequado para madeira serrada e para a região dele. Se é carvão, é a mesma coisa. Se é celulose e papel, a mesma coisa. Tá certo. Eu vou ver o Celso Medeiros aqui conosco. Celso, no campo, na aplicação, né, quando nós enxergamos essa tecnologia, todo esse desenvolvimento,
já no campo. Como é que isso tem se desenvolvido no país, no estado do Mato Grosso do Sul? O Mato Grosso do Sul é expoente na produção, mas principalmente em produtividade e exportação de produtos que saem da madeira. Como é que isso está sendo trabalhado pelo produtor rural? E que produtor rural é esse que tem produzido madeira aqui no Mato Grosso do Sul, que é onde você faz as consultorias, que você trabalha com esses produtores? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, estarmos aqui podendo divulgar o setor florestal, mas é muito importante o que o Edmar está colocando, trazendo novos materiais genéticos, introduzindo uma tecnologia nova para o setor. Mas, aliado a isso, se nós não tivermos o conhecimento técnico de fazer isso produzir no campo, nada vale. Então, ele está trazendo um material de ponta, um material de alta produtividade, porém, a tecnologia aliado a essa qualidade dos clones que ele está colocando, disponibilizando para nós, é muito importante entender que tem um material de alta produtividade, porém, se a tecnologia, fertilização, mato, competição não tiver aliado a esse material, de nada disso vale. Então, o Estado, como você mesmo disse, nós somos expoente em produtividade de floresta. Temos talvez uma das boas produtividades de florestas em solos arenosos, solos paupérrimos, mas também temos muito a ganhar nas próximas décadas. Aí a gente tem que crescer 30%, 40%, 50% em produtividade, mas principalmente na qualidade da madeira. É isso que nós estamos buscando nesse simpósio. Tá certo. Olha, nós vamos agora para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai voltar, vai trazer o Vinícius também, que está lá na sede da Ramírez, em Ribas do Rio Pardo, e vou deixar uma pergunta aqui para vocês. O Celso falou em crescimento. Eu vou querer saber o seguinte, o quanto que o Brasil pode crescer? Qual que é o tamanho desse mercado? Qual que é a capacidade de produção nas propriedades rurais? Hoje nós falamos cada vez mais em integração lavoura-pecuária é uma situação cada vez mais clara. E quando a gente fala de integração lavoura-pecuária-floresta, a gente está falando em colocar as capacidades de rendimento de uma propriedade em diversos cestos e com aspectos de retirada, de recursos também em momentos diferentes. Então, até onde que o setor florestal pode crescer nos aspectos de genética, de produção e também econômico. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informações a respeito da produção de florestas no Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil. Agricultura BR de volta, eu lembro que nós estamos hoje num dia muito especial, é Dia Nacional do Café, estamos falando sobre café, daqui a pouco você tem aí reportagens especiais desse grande evento organizado lá no estado do Espírito Santo, com o Evair de Mello, com a ministra Tereza Cristina da Costa e muito mais gente participando desse grande evento, e também estamos falando de produção de floresta no Brasil. Eu estou aqui nos nossos estúdios com dois convidados muito especiais, estão aqui o Edmar Scarpinati e o Celso Medeiros, que estão conversando conosco aqui a respeito dos temas. Eu deixei uma pergunta aqui antes do intervalo, que é a respeito do quanto que pode crescer, o que esse setor pode desenvolver ainda. Eu vou começar agora pelo Celso. Celso, me fala uma coisa, quanto que dá para crescer? A pergunta é, o quanto se pode crescer em termos de produção, de produtividade, de mercado, mantendo rentabilidade para quem produz? Vamos falar em produtividade primeiro. A média nossa histórica aqui do Mato Grosso do Sul, considerando as duas grandes empresas de papel e celulose e os terceiros, a média nossa hoje é aproximadamente 35 metros cúbicos por hectare por ano. Esse número pode certamente chegar a 45, próximo de 50 metros cúbicos hectare ano. Então é um ganho muito significativo em volume. Mas o grande passo que tem que ser dado, é isso que o Edmar disse, é na qualidade da madeira, é tonelada de celulose, é quilocaloria, é tonelada de carvão. Essa é uma fase que a Arbogen e nós estamos buscando para o futuro. Eu diria para você que num futuro, nas próximas décadas, aí, nós devemos subir a nossa produtividade em 30%, 40%, até 50% em volume. Mas o grande ganho está
na alteração genética. Na alteração genética. Essa alteração genética, Edmar, nós podemos até pensar em produzir o mesmo que se produz hoje, resultado final de produção, em áreas até reduzidas frente àquilo que nós temos hoje à disposição no Mato Grosso do Sul ou em todo o Brasil? Perfeito, é exatamente esse o raciocínio, né? Se a gente conseguisse hoje destinar a produtividade ideal, se a gente tivesse os melhores, os materiais genéticos adaptados na sua totalidade às condições, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, com aquela qualidade de madeira adequada para cada segmento, com certeza nós teríamos aí, é complexo falar, mas algo em torno de 10, 15, 20% menor a área, uma área menor, e produzindo a mesma quantidade, né? Então, como o Celso falou, nós temos duas oportunidades de crescimento. Uma que é aumentando a produtividade e a qualidade da madeira e, obviamente, o crescimento do mercado em si, que eu acho que aí já é mais uma questão econômica, né? Uma questão assim, de desenvolvimento do país e de outros conglomerados investirem. E a gente, dentro do Mato Grosso do Sul, como a gente sabe, né? É um estado hoje que tem uma característica, uma aptidão para o crescimento florestal gigantesca, né? A gente olha hoje para o Mato Grosso do Sul e vê que aqui, quando esses investimentos ocorrerem, e a gente espera que sejam breves, né, Celso? Com certeza. Aqui realmente é o oásis, né, digamos assim, para o setor florestal. É aqui que vai crescer. Aqui nós temos aptidões, nós temos solos adequados para o plantio florestal, né, com teor de argila adequado. A precipitação tem pequenas variações de regiões para regiões, mas é uma precipitação. Porque o eucalipto, né, eucalipto cultura, também ele tem problemas em regiões que chovem acima de 2.000 milímetros anuais e tem problema onde chove menos que 900 milímetros anuais. Então, ou seja, nós estamos exatamente no meio, né, dessa transição. Está no intervalo. Está no intervalo ideal, ideal para o essa distribuição aqui do eixo Campo Grande a Três Lagoas, em torno de 1.350, 1.400 milímetros, é uma precipitação, diria que, muito boa para eucaliptocultura. E o que está faltando para a gente ter essas produtividades melhores, diminuir a área, ou vamos aumentar a área plantada, porque nós teremos novos investimentos, mas um aproveitamento mais racional da área plantada é investimento em genética e principalmente em fertilização. Isso aí é um gargalo que nós temos aqui no estado ainda. Tá certo. Eu quero perguntar para vocês sobre o perfil de produtor. Nós vamos voltar agora até a sede da Ramires, em Ribas do Rio Pardo, interior do Mato Grosso do Sul. Lá está o repórter Vinícius Souza. A Ramires é um centro de desenvolvimento genético. Vinícius, você está aí num dos principais parques de produção, onde se faz os clones, e impressiona muito pelo trabalho desenvolvido por aí, não é isso? É isso mesmo, Fabiano. O trabalho que é desenvolvido aqui impressiona muito a todos e aí justamente esse dia de campo que vai acontecer é para explicar como que eles têm feito toda essa produção e como que tem chegado a esse alto nível de qualidade. Lembrando que nós estamos aqui na região do município de Ribas do Rio Pardo. O pessoal deve começar a chegar aqui por volta da 1h30. Hoje de manhã eles estão participando de um ciclo de palestras. O José continua aqui do meu lado. José, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente continua aqui falando também, Fabiano, um pouco sobre a questão de material genético. Eu quero perguntar para você como fazer a validação desse material. Ok, então acho que foi o pessoal discutiu, hoje também a gente conseguiu ver as apresentações em sala hoje. Normalmente um ciclo completo para desenvolver um material genético de eucalipto, ele leva em torno de 15 anos. E dentro desses 15 anos, a gente consegue trabalhar e implantar alguns testes clonais, alguns testes de progênie, e a cada ciclo de seleção, e selecionando alguns candidatos, alguns bons candidatos, para então selecionar o melhor candidato para o produtor final. Agora, como que faz para selecionar um material genético para cada estado? A gente sabe que existem diferenças, né? Como que funciona? Pois é, cada estado e para cada produto final existe uma peculiaridade importante de ser destacada. Então, para o estado do Mato Grosso do Sul, a gente sabe que hoje o principal foco é para a indústria de celulose. Então, acredito que 90% da produção é destinada para esse setor. No entanto, a gente está trabalhando para novos setores, para novos produtos. E a gente tem, então, vários trabalhos sendo desenvolvidos aqui no estado. E aí, quem puder comparecer hoje no dia de campo,
a gente vai poder mostrar aqui todo o trabalho sendo desenvolvido. E qual que é a importância da escolha correta do material genético? Bom, a escolha correta é crucial. A gente diz que é entre a água e o vinho. Então, se a pessoa escolhe corretamente o material genético, ela vai ter a maior rentabilidade. Se é para o produto de celulose, então ela vai buscar aquilo que tem o maior imacel, ou seja, a maior quantidade de celulose por metro cúbico de madeira. Se o produtor busca algo para energia, ele tem que buscar a maior densidade, o maior poder calorífico daquela madeira para poder utilizar o produto de forma adequada. Então, todo esse produto, toda essa etapa, né, passa por nosso crivo de seleção. Então, todos os trabalhos, todas as pesquisas para escolher o melhor material genético para aquela finalidade, passa por todo o nosso, né, crivo de seleção. Agora existem então várias finalidades para a produção do eucalipto. Quais são essas finalidades e como elas funcionam? Ok, normalmente, né, o pessoal destina a produção de eucalipto, basicamente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, para a produção de celulose, mas a gente pode ver aí a utilização do eucalipto também para a indústria de bioenergia, para a indústria de carvão, que é bastante forte no estado de Minas Gerais, e também agora com essa nova ideia da produção para a serraria. Novos trabalhos estão sendo desenvolvidos para desenvolver alguns materiais genéticos específicos para essa utilização. Como que vocês enxergam hoje que o produtor está perante esse cenário do eucalipto que vem se desenvolvendo muito bem dentro, não só do Mato Grosso do Sul, como do Brasil inteiro? Sim, o Mato Grosso do Sul ele é, né, um dos estados de maiores produções de eucalipto. Né? A gente está, se não me engano, é o segundo maior estado de área plantada em florestas de eucalipto, para os mais diversos usos, né, as mais diversas finalidades, principalmente, de novo, para a indústria de celulose, mas a gente também desenvolve para outras finalidades. E então, de novo, a ideia aqui é mostrar para o pessoal, quem puder comparecer ao evento, são os mais diferentes testes que a gente implanta para definição ideal do melhor material genético para cada produto final. Agora, José, eu vou pedir para você explicar para a gente mais uma vez o que vai acontecer aqui hoje à tarde. Nós estamos aqui diante de uma plantação de eucalipto. Esse eucalipto que está aqui é destinado já para a celulose, né? Mas a gente sabe que os temas que serão abordados, tudo que vai ser dito aqui hoje, envolvem também, abrange outros temas muito importantes e muito relevantes para o produtor que decide fazer a plantação do eucalipto, que entra dentro desse processo. Conta para a gente, então, mais uma vez, o que vai acontecer aqui durante o período da tarde. Ok, o pessoal que puder comparecer, então a ideia é a gente fazer um tour, realmente um tour. Aqui nós temos uma rede experimental, a gente compreende aqui mais de 3 experimentos de mais diversas idades, então a gente vai conseguir, por esse tour, passar por todos os projetos que nós temos implantados aqui e mostrar aí para o produtor final quais são realmente os melhores materiais genéticos. Como são testes, então a ideia é mostrar realmente a transparência, que existem materiais que durante o processo de seleção são realmente ruins e fazem parte desse processo, a seleção de bons materiais, e mostrar aquilo que realmente são bons. E aí cabe ao produtor, ao pessoal que puder comparecer aqui, né, observar esses materiais genéticos, e cabe a nós a responsabilidade de indicar para o produtor aquele material genético mais adequado. Tá certo, então, José, muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você, então, que daqui a pouco, aqui a partir da 1h30, na região de Ribas do Rio Pardo, acontece esse dia de campo, uma fazenda especializada com muito melhoramento, e aí você vai poder acompanhar todos esses procedimentos. Eu vou ficando por aqui. Fabiano, devolvo o sinal para você aí no estúdio. Tá certo, ele volta na terceira edição do Agricultura BR. Eu sigo aqui com o Edmar e com o Celso, nós estamos falando sobre floresta no programa de hoje também, e eu vou fazer agora 2 perguntas, tá? Primeiro para o Edmar. Edmar, genética, essa tecnologia que está sendo estudada, desenvolvida, é algo orgânico, está sendo o tempo todo. Quanto tempo que ele demora para chegar na propriedade aonde se cultiva a floresta? Se a gente contar todo o tempo de desenvolvimento inicial de um programa de melhoramento, ou seja, você começou a trabalhar um material genético hoje, com segurança, Fabiana, é de 15 a 20 anos para ele chegar na mão do produtor. Então, nós estamos em 2019, vamos retroceder 15 anos, foi o início dos trabalhos do desenvolvimento de um material genético. Então, é um período longo. Os investimentos são altíssimos em programas de melhoramento, mas eu posso dizer que a partir de 2015 a gente tem uma sequência de novos materiais genéticos. Como eu disse, isso ficava nas mãos das grandes empresas e elas licenciavam ou entregavam para o produtor final a genética, né, que ele queria no seu produto, na sua celulose, no seu carvão, à medida que ele fosse fazendo o contrato e fosse necessitando de mais matéria-prima, né? Então, ela não soltava. Então, a partir de 2015, hoje, por exemplo, nós temos condições de soltar esses melhores materiais, ou seja, aquilo que tem de melhor em genética para cada segmento. Então, e isso daqui para frente, todos os anos, não exatamente todos os anos, mas
a gente quase que anualmente nós temos novos materiais genéticos, novas cultivares para ser soltado para o mercado, para ser disponibilizado para os produtores. Né? Tá certo. E qual que é o perfil, Celso, hoje do produtor de madeira? Quem produz floresta hoje no Brasil? Quem é que está produzindo? Qual que é o perfil dele? No Mato Grosso do Sul, especificamente, são fundos de pensão que investem em floresta, basicamente pensando na produção de madeira para celulose, para Suzano e Eldorado aqui no Mato Grosso do Sul. O que a gente tem buscado e tem orientado são buscar novos produtores pensando em diversificação do segmento florestal, ou seja, plantar novos materiais buscando alternativa para que daqui a 12 anos, 15 anos você tenha madeira voltada à laminação, serraria, um uso, chamamos de uso múltiplo, né? Infelizmente nós somos imediatistas, né? Nós buscamos dentro do segmento um horizonte muito curto. Nós estávamos comentando aqui no intervalo que numa visita nossa lá na Finlândia, um produtor estava adubando uma floresta com 70 anos e eu inocentemente questionei, o senhor está adubando com 70 anos? Ele falou, sim, porque eu vou colher com 100 anos. Nós estamos pensando em 7 anos, 5 anos, é o nosso horizonte, né? E vamos ter que pensar isso aí num horizonte mais longo. Essa cadeia produtiva não pode ser voltada somente à celulose. Vamos ter que buscar outras alternativas, outros mercados, outros segmentos para a exportação, por exemplo, de uma madeira mais nobre a ser produzida no estado. E o interessante disso, Celso, complementando, esse é um perfil bem que você comentou do Mato Grosso do Sul. Já o segmento madeireiro em outras regiões, por exemplo, Minas, você vê, às vezes é uma agricultura familiar, né? Um pequeno produtor que vive da madeira, ele faz o carvão, ele consegue vender para a siderúrgica. Então, é muito amplo, né, Celso? Você tem desde grandes investidores dentro do segmento, né? Qual que é o perfil do produtor? É muito regional, mas hoje a madeira, por exemplo, Minas era um estado, em função da crise da siderurgia, que estava bem... A reforma e implantação florestal estava muito baixa, hoje tem uma leve retomada sinalizando, então você vê pequenos produtores, agricultores familiares, médios produtores, você encontra todo o perfil, a cadeia da floresta ela é muito, muito ampla. Nós temos hoje Mato Grosso, né, o setor de energia, começando a ter produtores, médios produtores aí de grãos que estão começando a investir na floresta como uma alternativa para agregar valor, de biomassa. Geração de biomassa nos solos não tão adequados, não tão produtivos para a soja, ou seja, é uma alternativa, né, de aumento de rentabilidade muito interessante. Tá certo. Edmar e Celso, quero agradecer a participação de vocês na Agricultura BR. A gente podia conversar mais uma hora fácil aqui sobre floresta. Quero agradecer, desejar um bom evento a vocês. Vocês vão lá para Ramires na tarde de hoje, então vocês vão entrar ao vivo de lá conosco. Quero agradecer a participação. Uma boa tarde a vocês dois. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Tá certo. Falamos sobre floresta aqui na Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo comercial agora e daqui a pouco eu volto falando de café. Hoje é o Dia Nacional do Café. Você já teve algumas informações, vai saber o que está acontecendo lá no estado do Espírito Santo depois do intervalo. Olha, lá no estado do Espírito Santo acontece um importante evento em homenagem ao Dia Nacional do Café. É a colheita oficial do Conilon lá no estado do Espírito Santo. Evento que reúne prefeitos da região, reúne o deputado Evair de Mello, que tem organizado esse grande evento. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, está por lá e você vai acompanhar um pouco deste grande evento. Quero conclamar os nossos cafeicultores, os nossos agricultores, as nossas entidades, o cooperativismo está aqui, quero saudar na casa da Gabriel, aqui das referências, está aqui o Bachanelo, o Toninho está aqui, o Bento do nosso Cicório, está aqui o Sete Café, está aqui o Centro de Comércio Café, está aqui a Embrapa Café, a Mireta aqui com a gente, e eu queria pedir que ficasse em pé, ministra. Os maiores patrimônios que esse Estado tem, e a senhora nesse momento tem a oportunidade de usar um boneco que está na cabeça, que é o Incapé. Eu queria pedir que ficasse de pé os colaboradores do nosso Incapé, que estivessem presentes aqui. Esses são o exército, ministro. Aqui tem gente... Se esse Estado está onde está hoje, deve-se muito,
todos, o nosso presidente, o Nilson, está aqui, nosso diretor técnico, o Verdinho do Café, a turma toda. Hoje uma missão extremamente longa e importante para o Brasil e para o Espírito Santo. Fez Japão, fez Vietnã, fez Chile, fez Indonésia. E você voltar depois de 15 dias, Márcio, de uma viagem internacional com um fuso horário completamente reverso, mais 3 dias depois a ministra está aqui prestigiando a nossa agricultura, a nossa cafeicultura. Portanto, ministro, eu disse para a ministra ontem à noite, ministra, a senhora precisa de ir ao Espírito Santo. Vai ser extremamente importante, nós somos, sempre a nossa fala, nós somos um estado pequeno, mas não somos um pedaço. O Brasil precisa de cada dia mais conhecer esse estado, desse povo acima de tudo que tem no trabalho a sua fonte de dignidade. A senhora viu aqui uma representação cultural, um povo que transformou tradição, cultura e muita vontade, determinação e família num estado próspero. Nós, ministra, saímos da maior diversidade, da maior dificuldade nossa, que foram as chuvas de 2013 para 2014. Foi a maior chuva do estado do Espírito Santo. Os capixabas, praticamente, nós ficamos debaixo de água. E nós que achávamos que tinha passado, enfrentamos imediatamente, após essa chuva, a pior seca da história, não vivida por ninguém da nossa geração. E nós achávamos que tudo estava perdido. Com oração, com fé, com crença, com tudo que foi possível, as chuvas se retornaram e a senhora teve a oportunidade de sobrevoar parte do território capixaba hoje e tenho certeza, junto com o Eduardo, nosso secretário, se encantar por esse estado que voltou a produzir. O deputado Evair de Mello. E olha, Dia Nacional do Café, eu quero agradecer a participação do deputado. Durante a edição da tarde, a edição das 17h20, edição 3, nós vamos trazer também a participação da ministra lá no Estado do Espírito Santo. Agradeço a Evair de Mello e toda a sua equipe que tem nos ajudado bastante, sempre trazendo as informações e também as imagens, aquilo que o produtor rural precisa ver em todo o país. Nós temos participação de telespectador, vamos ver quem está participando aqui conosco. Enviou foto aqui para o Agricultura BR, o produtor rural, o Aparecido Pellegrini, de Deodápolis, Mato Grosso do Sul, planta café no Mato Grosso do Sul. Obrigado pela sua participação. Então, Aparecido Pellegrini, um grande abraço a você. Cultivo de café em todo o país que cultiva café, você vê aqui no Agricultura BR. Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Voltamos logo mais às 17h20. A todos uma ótima tarde e até mais.